E vamos a mais uma apresentação aqui no nosso Bossa Summit. Essa palestra vai ser no modo silencioso, então coloque seu fone de ouvido, canal 13. Canal 13. Eu vou chamar aqui ao nosso palco o Magno Maciel, ele é cofundador e CTO da Serafim, com uma carreira empreendedora focada em inovação e tecnologia. Vamos testar aqui o retorno para a palestra silenciosa. Vamos testar o retorno aqui. Já fecha o PA e deixa o retorno aberto. Beleza? Beleza. Vamos lá então. Agora acho que sim. Só para confirmar, vocês estão me ouvindo bem? É sempre muito estranho. Quem não está conseguindo me ouvir? Tá tudo ok? Legal? O som tá bom? Boa. Tudo bem? É sempre estranho ter que falar, dá uma sensação que a gente está num evento presencial, só que é online, enfim. É estranho isso. Mas de toda forma, pessoal, primeiro boa tarde, prazer estar aqui. Agradecer o pessoal da Bossa pelo convite. E eu vim aqui para falar de um tema que eu acho que todo mundo está sendo impactado de alguma forma. A gente vai falar de inteligência artificial. E antes de mais nada, eu queria trazer aqui... Melhor? Agora vai? Ótimo. Boa. Dizem que é educado a gente se apresentar quando a gente está num lugar novo onde as pessoas não nos conhecem. Então, deixa eu gastar 30 segundos nisso. Eu sou o Magno, eu trabalho com tecnologia já há um bom tempo. Sou CTO da Serafim, que é uma empresa de tecnologia para o mercado financeiro. A gente está aí há 14 anos ajudando profissionais a entregarem serviços financeiros de uma forma mais otimizada. Claro que aplicando inteligência artificial para tornar os processos mais eficientes. Eu também faço parte de uma empresa que se chama Thermofy, que é uma empresa que basicamente aplica inteligência artificial numa área diferente, na área de medicina diagnóstica. A gente basicamente faz análise de diversas patologias a partir de imagens térmicas. Sabe aquelas imagens que a gente ficou acostumado, aquelas câmeras que a gente via durante a pandemia em aeroportos, em shoppings, aquelas câmeras que enxergam calor? Então, basicamente, aquilo é uma câmera infravermelho e que a ciência sabe como avaliar determinadas patologias a partir da sua manifestação térmica. E eu gosto dessa empresa, né? A Thermofy, ela nasceu há 7 anos, porque basicamente ela mostra como a inteligência artificial ela pode transformar processos. Então, na prática, essa ciência da termografia, que é você fazer análises diagnósticas a partir de uma imagem térmica, isso já existe há muito tempo, não foi a gente que inventou. Só que basicamente isso era feito por um profissional médico que precisou passar por uma especialização de 3 anos. Ele precisava de 2 a 3 horas para fazer um único diagnóstico. Até porque ele precisa fazer cálculos matriciais, vetoriais, análise de pixels, uma série de coisas complexas. E ele ainda dependia de uma câmera maior do que essa caixa de som, que custa mais de $100 mil e precisa de autorização do exército para ser importado. Com a inteligência artificial, a gente desenvolveu modelos 100% brasileiros, equipe própria. A gente conseguiu transformar esse processo, que era muito artesanal, muito difícil de escalar, em algo que hoje a gente consegue fazer em pouquíssimos minutos, é o tempo de processamento. Não preciso mais de um profissional ultra qualificado, basta ser um profissional da saúde. E a gente faz isso com uma câmera que você acopla no seu iPhone e custa $400. Isso é o que fez com que a gente esteja hoje em 26 países, mais de 1 milhão de diagnósticos realizados. E eu gosto disso porque ela é uma demonstração muito fácil de entender de como que a IA transforma processos. Essa empresa acabou me dando a oportunidade de navegar pelo mundo da pesquisa em inteligência artificial. E em 2022, acabei sendo convidado para fazer parte do grupo de pesquisa da OpenAI. Talvez alguns de vocês saibam, mas a OpenAI, a empresa que está por trás do ChatGPT, ela é essencialmente uma empresa de pesquisa. Alguma controvérsia nisso, claro, mas é uma empresa que nasceu para desenvolver modelos seguros e sofisticados de AI aplicado.
2022 foi um ano importante para mim, porque nasceu o ChatGPT e nasceu meu filho, então minha vida mudou bastante naquele ano. E de lá para cá, na verdade até um pouco antes disso, eu tenho tentado ajudar empresas, pessoas a entenderem que a IA, ela é um alicerce. E é disso que eu quero falar hoje. Como que a IA, tudo isso que a gente está vendo de IA generativa, de modelos, de ferramentas, de plataformas, na verdade elas vão ser alicerces para que a gente possa construir coisas. A gente vai falar um pouco disso. Bom, seguindo adiante, deixa eu ver, meu passador está com delay, mas foi, ótimo. Eu falei que a gente vai comentar de IA, que é um tema que acho que todo mundo aqui está sendo impactado de alguma forma, que a gente está passando por esse momento de hype, né? Assim, é o tema da vez, é trending topic, mas eu acho que dá para dizer que de uma certa forma isso é um pouco mais do que um hype, é um certo fenômeno. E por que é um fenômeno? Primeiro, porque não começou ontem, né? A gente tem a sensação de que a IA ela se tornou algo, na verdade ela é algo novo, porque ela se tornou democrática recentemente. A gente viu o que o ChatGPT possibilitou em termos de acessibilidade para modelos tão sofisticados. Só que na prática, e aqui eu não vou entrar numa área onde eu não tenho domínio, que é a história, mas é muito fácil entender o quanto que essa linha do tempo não é recente. A gente consegue olhar para a década de 50 e ver que lá atrás, o Alan Turing, né, que é o pai da computação, ele talvez tenha sido um dos primeiros a identificar que quando uma máquina ela executa com legitimidade, com eficiência, uma tarefa que era inerentemente humana, você tem ali uma inteligência artificial. É uma máquina executando de forma legítima algo que era atribuído até então ao humano. É claro que naquela época a gente não estava falando de supercomputadores, a gente estava falando de máquinas um pouco mais rudimentares, mas que tinham exatamente essa função, de replicar, de criar automação, de criar multiplicação de alguma habilidade humana. E eu acho legal essa definição porque ela é válida até hoje, né? Ela é exatamente aquilo que a gente entende o que é inteligência artificial. Esse termo, na verdade, IA, nasceu alguns anos depois. E outra coisa que é interessante quando a gente olha essa linha do tempo, que eu tenho certeza que vocês estão conseguindo ler somente as datas e não as legendas, mas não se importem com as legendas, o que importa nessas datas é a gente observar o espaçamento entre elas. Vocês estão vendo que essas datas não são tão sequenciais, não é tão linear isso. E de uma certa forma isso é explicado pelo fato de que a própria IA, ela é um subproduto, é um derivado do ambiente de tecnologia, da computação. Portanto, essas datas são muito compassadas, é muito síncrono com a própria evolução da tecnologia como um todo. Só que se a gente avançar essa linha do tempo para os momentos mais recentes, se a gente, de uma certa forma, olhar o que está acontecendo agora, eu até brinco que se a IA, se isso aqui tudo fosse uma série do Netflix, na prática, os episódios finais dessa temporada é que são os bons. A história pegou agora, né? Até então estava, mas assim, agora ficou bom. E qual que foi o plot twist? Qual foi o momento onde essa história pegou de verdade? 2017. Eu não sei quem aqui é da área da ciência da computação, da área de machine learning, desse nosso microcosmos de IA, mas basicamente 2017 é um ano lendário para todos nós. Foi o momento em que foi publicado um paper. Esse paper é hoje um dos maiores ícones que nós temos da referência de como as IAs são estruturadas, elas aprendem, a gente incorpora conhecimento dentro desses modelos. Lá em 2017 foi quando o time de AI do Google trouxe o que a gente chama hoje, né, de arquitetura Transformer. Isso é tão importante que esse nome Transformer, inclusive, está presente no ChatGPT, T de Transformer. Então foi ali que a gente começou a ter uma revolução desse nosso mundo de desenvolvimento de modelos, especialmente com habilidades generativas. Habilidade de você criar texto, de você criar vídeos, de você criar fotos. Portanto, você criar elementos que são consumíveis pelos seres humanos de uma forma muito original, muito legítima. E aí, a gente lembra do que o Turing falou. Se você tem uma máquina reproduzindo com legitimidade e eficiência algo que era humano, temos aí um bom exemplo de uma IA. E lá em 2022, quando nasceu o ChatGPT, aquilo foi muito importante, né? Porque foi a primeira vez, pelo menos em grande escala, que nós podíamos acessar um modelo tão sofisticado
de uma forma produtizada. É um produto. Basicamente era um site que você entra, uma folha em branco com um espaço de texto embaixo, muito simples de ser acessado, muito versátil em aplicações. Basicamente qualquer pessoa de qualquer área de atuação poderia de alguma forma usufruir daquela ferramenta. Ela não era destinada para um ou outro segmento. Isso talvez tenha sido um dos motivos pela qual a gente teve o ChatGPT como um dos produtos de tecnologia, se não o mais, com a velocidade de adesão mais rápida da história. Nada que havia sido inventado até então tinha tido uma adesão tão rápida de pessoas, assim como o ChatGPT. E, claro, é algo que nos fascina, né? Você poder conversar com a máquina de uma maneira criativa, original, rápida. Isso foi muito interessante. E, de uma certa forma, o fenômeno do ChatGPT, da IA, ele acabou dividindo o nosso mundo, né? E aí eu não quero cometer nenhuma heresia aqui, tá? Por favor, me perdoem pela referência não apropriada, mas de fato nós tivemos uma nova divisão da nossa humanidade em AC e DC, antes do ChatGPT e depois dele. E por que isso é importante? Mais uma vez, a gente agora pode usar o ápice da capacidade cognitiva reproduzida por uma máquina de uma forma muito simples. Todo mundo tem uma aqui no seu celular, muito democrático, produtizado. A gente agora consegue ter isso no nosso dia a dia. E aí quando a gente começa a entender qual foi o impacto disso e como é que tem sido a adesão da IA dentro do ambiente das empresas. Que no final da história o que importa é isso. Não adianta você ter uma ferramenta criativa, eficiente, original, mas se isso não estiver sendo incorporado no ambiente de negócios, nas empresas, na inovação, não fez muito sentido. E aí eu gosto de olhar alguns números, né? O primeiro número da esquerda, aqueles 80%, ele representa que empresas listadas dentro do índice Fortune 500, portanto, 500 das maiores empresas do mundo, estamos falando de grandes corporações, já estão utilizando o ChatGPT de forma institucional. E aí, destaque para institucional. A gente não está falando de empresas nas quais os seus funcionários foram lá de uma forma espontânea e, sem avisar ninguém, começaram a usar o ChatGPT. Não, a gente está falando de uma empresa que institucionalmente colocou essa ferramenta à disposição. Quem aqui trabalha em empresas grandes deve concordar comigo que não é tão simples você implementar novas ferramentas e processos dentro desses transatlânticos, né? Empresas muito grandes. Você passou pelo compliance, pela área de compras, validações técnicas, enfim, olha quanta coisa teve que acontecer para isso ser disponibilizado para essas pessoas. E na verdade esse número foi atualizado 2 semanas atrás e ele hoje já está em 92%. Isso é um baita sinal que a gente tem que observar. 92% das 500 maiores empresas listadas na Bolsa Americana estão utilizando uma ferramenta de apoio cognitivo como o ChatGPT institucionalmente. Olha o nível de impregnação que isso já tomou. E aí a gente começa a ver derivadas disso já. Mais da metade dessas organizações, 55% delas, já estão incorporando IA generativa nos seus produtos e serviços. Portanto, boa parte daquilo que é oferecido já está carregando algum tipo de recurso de IA no produto final. A gente não está mais falando daquilo que está do portão para dentro das empresas, é do portão para fora. E mesmo quando a gente olha do portão para dentro, que é uma das coisas principais que a gente tem que olhar na empresa, o quão eficiente ela é, está muito ligado àquilo que ela faz dentro de casa, dentro do seu ambiente. A gente repara naqueles últimos 2 números. Aqueles números eles são de um estudo de Harvard que aponta que empresas que estão usando o ChatGPT de forma institucional estão obtendo, em média, 40% de aumento na qualidade daquilo que é produzido e 25% no aumento da velocidade dessa produção. E aí você fala, caramba, todo estudo tem uma certa margem de erro, né? A gente pode aqui entrar nas questões metodológicas de um estudo como esse, ainda que seja uma instituição respeitada por trás, mas vamos partir da premissa que esse estudo teve uma margem de erro grotesca e inaceitável de 50%. A gente ainda está falando de um incremento muito relevante. Portanto, quando a gente está observando esse tipo de número, eu acho que faz muito sentido a gente olhar não o número, mas a tendência. A gente pode até questionar o número absoluto, mas a tendência do que isso representa, eu acho que é fácil da gente assumir.
E olhando de uma outra forma, né, quando a gente pega ainda no ambiente das empresas e tenta observar qual que é o impacto disso no resultado. Hoje as empresas, né, e aqui eu estou falando de realidade Brasil, tá? Isso aqui é um estudo da Bain & Company que talvez um dos mais completos e feitos nesse sentido. Empresas que estão aplicando programas de IA dentro do seu negócio, aí não necessariamente só com modelos de linguagem como ChatGPT, a gente está falando de outras famílias incorporadas, mas elas estão conseguindo já colher frutos mensuráveis da ordem de 10 a 15% do EBITDA. E aí acho que todo mundo aqui, seja de carreira empreendedora ou de carreira executiva, ou seja o que for, sabe o esforço que é, muitas vezes, para você incrementar 1 ou 2 pontos percentuais na sua última linha do Excel. A linha do que sobra. É um esforço tremendo. Então, você imaginar que IA generativa pode te trazer a ter um potencial de incremento na sua margem na ordem de 10 a 15%, não é o tipo de coisa que faz sentido ignorar para nenhum negócio. E o que é muito louco disso é a gente pensar que essa eficiência, esse ganho operacional, essa inovação, velocidade, qualidade do que é criado, é claro que se reverte no seu EBITDA, só que isso de uma ordem sistêmica, se a gente dá um zoom out nesse efeito, aí a gente está falando de um número desse tamanho. Esse aqui é um dos números, é um dos estudos, talvez um dos mais relevantes do Banco Mundial, dizendo que nos próximos 10 anos, a IA generativa vai promover um aumento de eficiência na economia global de apenas 1,5%. Só que 1,5%, se você ajusta essa máquina em 1,5%, a gente está falando de 7 trilhões de dólares incorporados na economia global. Só para dar uma ordem de grandeza, não que precise, né, porque esse número já é grande o suficiente, quase não cabe no slide, mas só para dar uma ordem de relevância disso, estamos falando da maior contribuição à economia global nos próximos 10 anos. Ou seja, IA generativa é tido hoje como o elemento humano que tem a maior capacidade de interferir na produção de riqueza global. Nada mais que a gente esteja fazendo tem uma capacidade de incremento tão significativo quanto isso. Isso realmente vai transformar toda a nossa sociedade. E na prática? Poxa, eu comecei falando aqui que IA é um negócio que se parece com um alicerce, que a gente vai construir coisas a partir disso, e de fato é. Não por definição, mas por analogia, a gente pode entender que a IA ela é uma tecnologia estrutural, ou seja, ela tem uma característica que permite que a gente não a utilize diretamente. A gente vai utilizar os derivados disso. E isso é importante porque, de uma certa forma, quebra o gelo, facilita, permite que a gente encare, até de uma forma profissional e empresarial, isso de uma forma muito mais simples. Eu tenho ouvido, eu brinco que 11 em cada 10 empresas hoje estão querendo aplicar a inteligência artificial. A frase de vamos usar IA nunca foi tão falada. Só que muitas vezes você não sabe nem por onde começa. Isso parece um desafio que você precisa ser uma empresa inerentemente de tecnologia, o que não é necessariamente verdade. E aí a gente consegue entender isso de uma forma muito simples se a gente compara a IA, que é uma tecnologia estrutural, com outras tecnologias estruturais que a gente está um pouco mais acostumado. Por exemplo, a eletricidade ou a própria internet. Se a gente parar para pensar, ninguém aqui usa internet ou eletricidade diretamente. Aí você vai falar, caramba, como não? Não, na verdade, ninguém vai na tomada de casa, pega um punhado de elétrons e leva para o outro lado da sala. Não é assim que geralmente funciona. A gente usa os derivados, a gente usa a iluminação, a gente usa eletrodomésticos, assim como na internet, a gente não pega punhados de bits e bytes, a gente usa aplicativos, sites, ferramentas. Por mais óbvio que pareça, é a mesma coisa com inteligência artificial. É importante a gente entender e assimilar esse conceito de que nós não vamos usar a IA diretamente. A gente provavelmente vai usar os derivados dela. Um ChatGPT, um Anthropic, um Gemini, Copilot. Inclusive o nome Copilot, né, fazendo um parênteses aqui, a Microsoft foi muito feliz em ter registrado o nome Copilot. Porque uma das melhores formas da gente entender a inteligência artificial é como um copiloto. E na prática, né, como é que tem sido isso? Falando de copiloto, é interessante a gente
entendendo a definição base do que é IA, como é que eu começo a trazer isso para o meu dia a dia? Para as minhas tarefas, para a minha empresa? E aí aqui eu quero fazer um leve exercício, uma leve dinâmica de entender que vamos comparar os níveis de incorporação da IA, portanto, qual é a escada que eu vou percorrer na minha empresa para começar a incorporar isso? Não é uma incorporação do dia para a noite. E vamos fazer uma analogia disso com aquilo que ocorre dentro de um avião. No avião, a gente tem basicamente 3 personagens, além de outros, mas 3 que vale a pena destacar. A gente tem um primeiro, que é o passageiro, que basicamente somos nós, né? A não ser que você seja um piloto, mas, em geral, somos nós. O que um passageiro faz num avião? Ou, melhor dizendo, o que o passageiro contribui para o voo? Nada. Primeiro que você não está na cabine de comando, portanto você não está próximo de onde as decisões são tomadas. E o seu papel como passageiro no avião, ele é muito mais ligado em ser um observador daquilo que está sendo executado. É você quem vai dar feedback para a companhia aérea daquilo que funcionou, aquilo que não funcionou, de que forma que a experiência foi entregue, o que foi executado, se algum protocolo foi ou não respeitado. Portanto, a gente está ali simplesmente para ser um passageiro. Isso é uma analogia para um primeiro nível de incorporação da IA nas empresas. É o nível mais seguro, é o primeiro degrau, é o mais confortável, mais rápido, acessível. É por aqui que a gente começa. Se você começar a entender que a IA pode ser um passageiro no seu avião, você pode colocá-la para ser um revisor de conteúdo, propostas, por exemplo. Ela pode te dar feedback sobre aquilo que foi construído por uma equipe antes disso ser encaminhado para um cliente. Entende que a IA está muito longe da cabine de comando, ela não está interferindo, botando a mão na massa em nada. Ela é simplesmente um observador de processos. Muito mais seguro, muito mais fácil, muito mais acessível para ser colocado em prática no primeiro dia. Só que se a gente for olhar um segundo personagem, e aí vem o nome que eu gosto muito de copiloto, né, o copilot. O copiloto já é muito diferente, né? Primeiro que ele já está na cabine de comando, portanto ele está diretamente ligado à execução de atividades e processos. Em geral, de uma forma simplista, qual que é a função de um copiloto? Ele está ali para dar assistência ao comandante. Ele está ali para aliviar a carga cognitiva correspondente a você pilotar um Boeing. Você imagina a quantidade de informações, dados e parâmetros, coisas que um comandante precisa observar ao longo de um voo? É importante você ter uma redundância e um complemento cognitivo para a execução de tudo aquilo. É para isso que o copiloto está ali também. Na prática, a gente está falando de uma analogia daquilo que pode acontecer na sua empresa de você ter uma IA sendo o seu braço direito na execução de processos. Você continua sendo comandante e a IA está ali para, por exemplo, te ajudar numa triagem de leads. Ela pode te ajudar na síntese de dados para que você consiga assimilar as questões cognitivas associadas àquela informação de uma forma mais digerida. Ela pode ser um assistente para te ajudar na programação, na criação de conteúdo e por aí vai. Portanto, ela já está interferindo no processo. Estamos falando de um segundo degrau. E aí, qual que é o último degrau dessa escada? Ou, na verdade, não um degrau, mas um último estágio que a gente alcança com a incorporação da IA. A gente está falando do piloto automático. O que é o piloto automático na prática? Basicamente é uma tecnologia que o piloto vai lá, vira um botãozinho ao longo do voo e naquele trecho é a máquina que está responsável por monitorar toda a aviônica, todos os parâmetros que são necessários para que o avião continue voando. Portanto, naquele trecho, naquela etapa do processo, tudo está sendo efetivamente realizado pela máquina. Na prática, na empresa, a gente está falando de, por exemplo, aprovação de crédito. A gente está muito acostumado com isso. Toda vez que você passa o seu cartão de crédito, você está sujeito a uma avaliação da máquina, de um algoritmo, para determinar se aquilo deve ou não ser autorizado. Portanto, se eu faço isso no atendimento do meu cliente, se eu faço isso no onboarding de funcionários, em várias outras etapas que eu consigo delegar para a máquina, etapas que são commodities, ou seja, são com menor valor agregado, mas são de alta carga cognitiva operacional, aqui faz sentido eu ter o copiloto. E aí talvez uma coisa que vocês estejam pensando, mas caramba,
eu não sei se eu estou confortável, seguro, de delegar a uma máquina etapas de processos da minha empresa. Quem dirá a empresa inteira, jamais, mas mesmo que sejam processos específicos, mas são processos core, são processos valiosos para o seu negócio. E aí é uma coisa interessante da gente amadurecer do ponto de vista de relação com a IA. É uma relação de confiança. E como qualquer outra relação de confiança, a gente não a constrói do dia para a noite. Voltando ao exemplo do avião. Se eu tiver que chegar num aeroporto e eu sou recebido no avião com uma faixa escrito assim: parabéns, seja bem-vindo ao primeiro voo da história que vai contar com piloto automático. Parabéns, é o primeiro voo. Eu provavelmente não embarco nesse avião. Eu falo assim, que seja o próximo. É natural a gente ter uma certa resistência, um receio de uma tecnologia que ainda não está 100% validada. A gente vai precisar ganhar maturidade, ganhar validações, ganhar experiência para que nós possamos, aos poucos, ter a confiança de delegar às máquinas atividades core. Não é difícil a gente entender que iremos delegar de algum momento e de alguma forma. Até porque a gente já delega as nossas vidas a um piloto automático. Todo mundo faz isso toda vez que entra no avião. Indo adiante, como é que então as pessoas, os profissionais, nós aqui, estamos usando o ChatGPT? E aí, vou pegar o ChatGPT aqui para ser exemplo, porque talvez seja um dos mais genéricos. Só para entender aqui um pouco de vocês, quem aqui já usou conscientemente alguma ferramenta de IA? Conscientemente, tá? Porque inconscientemente acho que não tem mais um ser humano no planeta que está imune. Boa. E quem aqui está utilizando todo santo dia? Quem já incorporou isso no seu trabalho? Quem não vive mais sem? Assim, fala, nossa, agora não dá mais. Boa. 17,4%. Bacana. Mas uma coisa que, agora que a gente se conhece mais, a gente pode confessar os pecados. Para pensar o quanto que você já utilizou o ChatGPT ou outra ferramenta só na hora de executar uma ação específica. Ou seja, você abriu o ChatGPT para escrever assim, crie uma legenda para uma postagem, ou crie o conteúdo para uma proposta, ou elabore o conteúdo de uma apresentação. Pode confessar, gente, assim, eu também faço isso, todo mundo faz isso. E não é errado isso, isso é fantástico, inclusive, a gente ter essa assistência na hora de executar uma ação. Para pensar quantos prompts você já escreveu que começam com um verbo. Redija, analise, compare, escreva, elabore, resuma, explique. É sempre assim, a gente sempre está colocando um verbo e depois um contexto. E não há nenhum problema nisso, tá? De novo, não é pecado, não é crime, só que talvez seja um desperdício. E aí aquela estatística é minha, tá? Zero ciência, mais de orelha mesmo. Mas eu acredito que 90% ou mais dos profissionais, eu incluído, estamos usando o ChatGPT de uma forma desperdiçada. Porque a gente está usando somente no final de uma esteira de criação. Ou seja, aquele momento que você abre a ferramenta para escrever algo do tipo, olha, elabore o conteúdo para um artigo do blog da minha empresa. Ele vai te ajudar, sem dúvida. O problema disso, ou na verdade o desperdício, é que você está executando uma tarefa que ela é o estágio final de uma esteira de criação. Aquela postagem, na verdade, o que a antecedeu foi um planejamento de conteúdo digital da empresa, que veio de uma validação do próprio negócio, dos gestores, de que isso é importante, e que isso nasceu não do além, mas veio de um brainstorming, veio de uma etapa onde foi detectado a necessidade da empresa por conta de uma estratégia que ela deseja, seja de crescer, seja de aumentar a sua percepção pública ou qualquer coisa que seja, e que lá na frente culminou na sua postagem. A questão é que ao longo dessa esteira de criação, esteira de estratégia, esteira de entender o que precisa ser feito, quantas oportunidades nós tivemos de usar a assistência, o copiloto, o passageiro ou até mesmo o piloto automático ao nosso lado. A gente desperdiça muito isso, então na prática é como se alguém te desse uma Ferrari, só que falasse assim, olha, você só pode usar a primeira marcha e com freio de mão puxado. Eu tenho certeza que você não está explorando o potencial completo
daquela tecnologia. Isso se representa ou se manifesta nas empresas dessa forma, né? Olhando aquela história dos níveis de incorporação, ou seja, como que eu começo a implementar isso? Do primeiro para o segundo, para o terceiro degrau. O reflexo disso já está acontecendo nas empresas. Então, esse gráfico, que mais uma vez vocês não estão conseguindo ler a legenda, ele está dizendo que assim, as barrinhas que estão mais à esquerda são as aplicações de IA generativa fora da empresa, da porta para fora. Portanto, as barrinhas são menores. É aquela história do nível de incorporação. Comece por onde é mais seguro, mais fácil, mais acessível. Eu não vou começar aplicando IA generativa já no meu atendimento final do cliente. Talvez isso seja uma suscetibilidade de risco a qual eu não estou interessado em correr agora. Então ali a gente está falando de atendimento ao cliente, algoritmos de recomendação. Imagina você colocar na responsabilidade da IA a curadoria de produtos e serviços que o seu cliente deveria consumir com você. Eu não sei se esse é o primeiro degrau. Mas na prática o que acaba sendo o primeiro degrau, e a estatística mostra que as empresas estão usando isso, por exemplo, para gestão de conhecimento. Essa nova categoria que a gente está chamando de Enterprise Knowledge Management, ou seja, gerenciamento de conhecimento empresarial. O que é isso na prática? É você, no seu negócio, identificar o que é a sua propriedade intelectual. E aqui eu não estou me restringindo à propriedade intelectual registrável, patentes, marcas e nada disso. Eu estou falando de método. Como que você vende o seu serviço, como você entrega, como você fabrica, como que é o seu processo de vendas, o seu playbook, como que é a sua estrutura, a sua manualização de tudo aquilo que você vende ou entrega, seja você um profissional autônomo ou uma empresa listada na bolsa. Isso é sua propriedade intelectual. É o conhecimento do seu negócio que é muito específico àquilo que você faz. Toda empresa tem isso. Se ela está tangibilizada em documentos, em diretórios de informação, é uma outra história, mas que isso existe, existe. E se você, de uma certa forma, consegue capturar esse seu conhecimento, essa sua propriedade intelectual, e a inteligência artificial agora só se tornou o meio de você consumir isso, é uma aplicação de alto valor. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Eu estou aprendendo que eu tenho que apertar 14 vezes, na 15ª ele vai, mas a gente aprende. E por que é interessante a gente começar a pensar nessa história de acessar informação de uma maneira mais eficiente? Por motivos óbvios, a gente vive na era da informação, todo mundo sabe disso. Se eu vivo na era da informação, quanto melhor eu consumo, quanto melhor eu transmito, melhor é para mim. E qual que é a nossa melhor interface comunicacional? A voz. Talvez já não seja fácil me ouvir falando aqui ao longo de 40 minutos. Imagina se eu tivesse que passar isso por escrito para vocês. Ninguém ia ler, provavelmente. Na prática, a nossa voz ela é o nosso melhor canal. Primeiro porque a gente aprende primeiro a falar para depois escrever. É muito mais intuitivo, natural, rápido, carrega muito mais camadas de informação. Eu vim no carro hoje aqui, me direcionando aqui para o evento, conversando com o ChatGPT no modo avançado de voz, que foi recentemente publicado para todos os usuários. E aquilo é incrível. Você consegue ter uma taxa de transferência de informação num nível absurdo. Eu tive a oportunidade de conversar na 1h30 que eu vim até aqui com 4 especialistas em temas diversos. Isso é fantástico. Portanto, quanto mais a gente para entender que estamos agora indo para um caminho onde a combinação humano-máquina ela está sendo aprimorada com um canal de comunicação ótimo, que é a voz, a gente começa a pensar em novos paradigmas. Até então, na era da informação, a gente viveu consumindo informação do ponto de vista de acesso. A gente acessa a informação. Você vai no Google, acessa a informação, consome e segue. Só que agora a gente está indo para uma outra era da informação, que é de eu vou agora conversar com os dados. Acessar dados e conversar com dados. Essa é a evolução que a gente vai ter. E claro que eu não estou me restringindo só à fala. Não necessariamente a gente agora vai esquecer como digitar no celular, a gente só vai falar. Não. Quando eu falo conversar com os dados, é um método conversacional. Quando a gente abre o ChatGPT para interagir com ele, aquilo é uma interação conversacional. É um diálogo. Você escreve, ele faz uma réplica, você faz uma tréplica e a conversa segue.
isso do ponto de vista de aplicação para os negócios é muito valioso. Vou dar um exemplo na prática, uma coisa super simples que a gente aplica tanto na Serafim, na Thermofy e outras empresas que a gente tem, mas que eu acho que demonstra de uma forma muito fácil, muito do dia a dia, como é importante a gente enxergar essa história de conversar com os dados. Quem aqui já entrou numa reunião online e tinha um bot, tinha uma IA de captura? Tá lotado disso agora, né? Outro dia entrei numa reunião, eu com uma pessoa, tinham 2 bots, 4, as reuniões estão ficando lotadas agora. E por que isso é interessante? Fala, poxa, mas aquilo lá não é tão legal assim, porque na prática, para quem nunca viu, a gente está falando daquelas IAs que são capazes de capturar o conteúdo daquilo que é falado numa reunião. Você fala, mas qual que é a graça nisso? Isso aí é que nem você tem um escrivão de delegacia ao lado da reunião, ali ele fica lá pegando todas as palavras, não deixa escapar nada. E de fato, a transcrição em si, o texto, imagina uma reunião de 1 hora, o tamanho do texto que isso vira, garanto que não serve para nada. Não serve para nada. Ninguém nunca na história leu aquilo. Mas aí a gente tem que pensar criativamente como usar a IA. Olha só, se eu consigo fazer a captura de informação, na prática, o que eu estou fazendo é a questão de trazer conhecimento proprietário do meu negócio para dentro da IA. Eu estou capturando inteligência, capturando informação. Se eu consigo sintetizar, ou seja, alimentar um chat GPT ou qualquer outro modelo e interagir com isso, eu agora posso fazer perguntas daquilo que está acontecendo na minha empresa de uma forma que eu não podia fazer antes. Então, na prática, eu estou aqui dando uma palestra, está acontecendo uma reunião da minha empresa, eu posso sair daqui e depois interagir com isso via voz. O quanto que isso me amplifica como gestor? Um monte. E vários outros exemplos. Vou precisar correr aqui porque o meu tempo é curto. Mas a gente está falando de um momento, de uma era, onde a gente vai conviver cada vez mais com a IA, muito num formato que a gente viu lá no filme do Robocop, onde a melhor combinação é de fato a mistura dessas duas coisas. É a combinação humano-máquina. Todo mundo que assistiu o filme, eu tenho certeza que no final você fica com aquela sensação de caramba, todo policial devia ser o Robocop. Né? Todo policial devia ser. Não faz mais sentido o cara ir de peito aberto, sozinho, enfrentar o crime. E é um pouco disso que a gente está vendo com a IA dentro das empresas. Avançando aqui, vários de vocês já devem ter visto notícias como essas. ChatGPT ou qualquer outra IA supera os principais benchmarks cognitivos que a gente possui. Seja uma prova da OAB, sejam vestibulares, enfim, desafios de lógica e por aí vai. E de fato, as IAs estão cada vez mais poderosas, mais capazes, com mais habilidade legítima de entregar inteligência. Só que aí, como diria o grande filósofo Uncle Ben, né, o tio do Homem-Aranha, esses grandes poderes, eles vão nos trazer enormes responsabilidades. Isso não vem a um custo zero. Só para título de curiosidade, se a gente ouvir o que o próprio fabricante da tecnologia, portanto, o que a OpenAI está afirmando, isso aqui é informação pública, não estou revelando segredo de ninguém, o que o próprio fabricante afirma com relação aos riscos catastróficos, e o nome técnico é exatamente esse, relacionados à sua tecnologia. E aí, antes que todo mundo saia correndo desesperado, calma, o ChatGPT 4, coitado, esse não mata uma mosca, é completamente inofensivo, mas você imagina o que isso pode representar num futuro daqui 10, 15, 20 anos. A gente está falando de ameaças agrupadas em 4 itens. Persuasão individualizada, ou seja, o quanto que as IAs vão ser instrumentos para que a gente possa persuadir de uma forma tóxica indivíduos, grupos ou até mesmo sociedade como um todo. O quanto que o ambiente de cibersegurança já não é tão mais seguro assim, à medida que eu consigo facilitar toda a roteirização de ataques cibernéticos, toda a criação de código malicioso. Eu até brinco que se você hoje estiver interessado em entrar na carreira de um cybercriminoso, se você deseja ser um cybercriminoso, parabéns, você está no melhor momento da história para entrar nesse mercado. Nunca foi tão fácil você manipular pessoas, sistemas, infraestruturas usando IA como um assistente. Da mesma forma que as ameaças agrupadas dentro dessa sigla, QBRN, que são as ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares, também vão ter a alavanca da IA no seu desenvolvimento e manipulação. E claro que nós sabemos o quanto que esses 4 itens são itens regulados internacionalmente.
E por fim, a própria capacidade da IA de se auto-aprimorar, que a gente chama de ARA, adaptação e replicação autônoma, ou seja, o quão arriscado é desenvolver uma IA que tenha a habilidade autônoma de aprimorar o seu próprio código e buscar mais capacidade computacional. Imagina se o ChatGPT pudesse sair por aí aprimorando o seu código e contratando mais servidores e assumindo mais infraestruturas a seu dispor. Não faz sentido. E aqui, como eu falei, é mais para título de curiosidade, mas é para que a gente reflita sobre os impactos que isso vai trazer para a nossa sociedade. Não estou falando de um outro multiverso que não seja o nosso, tá? Isso aqui é o nosso planeta, é a nossa sociedade. E talvez o aspecto mais importante para a gente avaliar do ponto de vista da sociedade é o quanto que isso vai impactar as empresas, os empregos, as pessoas. O próprio Sam Altman, né, o presidente da OpenAI, ele diz que num intervalo de 10 anos, nós veremos pessoas unicórnio. Ou seja, aquelas empresas que a gente está acostumado a entender como unicórnios, e aqui o pessoal da Bossa Invest sabe muito bem o que a gente está falando, a gente está falando de pessoas que vão começar a congregar tantas habilidades, tantas funções, é aquela banda de um homem só, que eventualmente isso vai representar pessoas unicórnio e não mais corporações unicórnio. O impacto disso é, claro, dizimação de atividades. E aí, mais uma vez, eu tento olhar o copo mais cheio. Assim. É claro que eu tenho um certo conflito de interesse na opinião, mas eu realmente sou um pouco mais otimista do que pessimista com relação a isso. Não por fé, mas por fato. Se a gente olha para o passado, historicamente, todas as inovações, todas as tecnologias, principalmente aquilo que aconteceu ao longo dos últimos 80 anos, portanto, de 1940 para cá, momento em que a humanidade rampou na inovação em tecnologia, nós podemos observar que muito mais atividades, ocupações, não estou falando em número absoluto, estou falando em cadeiras que eram para ser ocupadas, muito mais atividades foram criadas do que dizimadas. Para pensar que a indústria automotiva, ela matou, exterminou o trabalho dos carroceiros, o cara que fabricava e consertava carroças. Só que é muito óbvio para a gente entender que a indústria automotiva promoveu muito mais incorporação de atividades do que existiam carroceiros lá atrás. Avançando aqui, vamos para a parte final. O que vem pela frente? E aí essa é a parte onde eu me arrisco mais, né? Porque falar de futuro, a gente está colocando o nosso na reta. E aí, portanto, para ser seguro, eu quero me basear numa dinâmica, num exemplo lúdico do professor Ian LeCun, que é um professor de IA, hoje Head de AI do Meta. E ele fala o seguinte, se a gente quiser entender o que vem no futuro da IA, a gente precisa saber de onde ela parte. Como é que é o estágio atual das IAs? Alguém tem confiança de que as IAs já atingiram a sua plenitude? Não sei. Eu nem sei como medir isso. Então ele propõe um exercício lúdico, não técnico, mas vamos fazer uma comparação, fazer um duelo aqui. De um lado temos o GPT-3. Não é o modelo mais sofisticado hoje, mas era o modelo mais sofisticado até um dia desses, em 2022, quando o ChatGPT foi lançado. Foi isso aqui que assombrou o mundo, tá? Então, assim, estamos falando de algo que transformou a humanidade. E se a gente for pegar do ponto de vista de base de treinamento, que é um dos aspectos que a gente pode usar para mensurar o poder de fogo de uma IA, ele foi treinado com um extrato de informações, portanto, aquilo que foi como se fosse um suco de limão. O que foi processado? Aquele caldo equivale a 20 terabytes de informação. E aí, diga-se de passagem que para você gerar 20 terabytes de informação processada, você tem que ter um mundo de dados para gerar isso. É muita coisa. E aí a gente vai comparar essa IA com o quê? Qual que é um outro exemplo de algo que aprende com muita facilidade? Alguém suspeita de algum recurso? Uma criança. Uma criança, principalmente na sua primeira infância, ela é uma das melhores máquinas de aprendizado que existe. Eu posso garantir, eu tenho um filho de 2 anos. Se você fizer qualquer coisa e ele enxergar, ele vai lá e repete com uma fidelidade absurda. A neurociência estima que para cada segundo que uma criança está captando informações visuais, a gente está falando de 10 elevado a 6 bytes por segundo. É como se fosse um par de câmeras captando informação do seu contexto, e isso é base de treinamento. Só que, para fins de comparação, a gente está falando que uma criança de 4 anos, somente no período em que ela ficou acordada, que é quando as câmeras estão ligadas,
captou o equivalente a 15 petabytes de dados, portanto 750 vezes maior base de treinamento do que o ChatGPT. De novo, isso aqui é um exercício lúdico, não técnico, mas alguém consegue afirmar com 100% de confiança que nós já atingimos o ápice das bases de treinamento? Provavelmente não. Tem muito mais a desenvolver na nossa frente. E aí eu gosto de pensar a partir daquela linha de raciocínio do Peter Diamandis, que é o cara à frente da Singularity University. Ele é aquele autor daquele famoso livro O Futuro é Mais Rápido que Você Pensa. E quem leu vai se lembrar que ele disse que nós estamos vivendo no momento da convergência tecnológica. Ou seja, nós não temos só a IA generativa como alicerce, como tecnologia estrutural, como eu disse no começo, sendo criada. Não. A gente está vivendo num mundo onde a gente tem internet das coisas, computação de borda, computação quântica, 5G, 6G, blockchains, NFTs. Olha quantos outros alicerces estão sendo emparelhados um ao lado do outro e todos eles vão servir simultaneamente para tudo aquilo que a gente vem a construir. E aí, o que dá para a gente tirar de insights rápidos? Tá? Quick wins. Eu acho que dá para a gente pensar em 3 questões, 3 linhas importantes que vão nos impactar já ontem, não digo nem hoje. Primeira delas, inteligência artificial sendo aplicada em todas as interfaces digitais, todas. Ou pelo menos a grande parte delas já está assumindo uma dinâmica, uma diretriz AI first. Talvez vocês já tenham ouvido o iFood, nosso vizinho de evento aqui, o Nubank ou o Uber, que já anunciaram que incorporarão interfaces AI first. O que é isso na prática? Essa nova família de IA permite que esses aplicativos ofereçam uma experiência de você conversar com dados e não mais acessar dados. Portanto, em um futuro muito breve, você vai abrir o seu aplicativo do Nubank e não vai ter mais aquele monte de botão, menu para lá, menu para cá. Você simplesmente vai ter uma interface conversacional onde você vai poder fazer a pergunta de quem foi o vilão do meu cartão no mês passado. Que você abriu sua fatura, deu aquele mini infarto e você está